Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para mais uma aula de física, agora na área da termologia, e o nosso encontro hoje é referente ao assunto dilatação térmica. No estudo da termologia, nós estamos fazendo um desenvolvimento por etapas, em que, na primeira etapa, fazemos uma análise dos efeitos ligados à temperatura, para posteriormente podermos fazer uma análise dos efeitos relacionados à questão do calor propriamente. Então, o objetivo da presente aula é fazer uma análise do fenômeno chamado dilatação térmica. A palavra dilatação significa expansão, aumento. Dilatação térmica nós vamos compreender como sendo um aumento provocado por ação do calor. Esse é o nosso interesse. Na natureza, a maioria das substâncias de fato se comporta dessa maneira. Quando aquecidas, elas se dilatam, elas se expandem, e quando resfriadas, normalmente elas se contraem, elas se retraem. E o homem toma no seu dia a dia uma série de precauções para que ele possa conviver bem com esse fenômeno da dilatação. Por exemplo, a colocação de azulejos numa parede ou de pisos no chão requer um pequeno espaço entre uma peça e outra. Esse espaço é necessário para que imaginem os azulejos colocados aí numa parede que fica exposta ao sol. A ação do sol aumenta a temperatura, provoca a dilatação das peças, e se uma estiver muito grudada na outra, na verdade uma começa a comprimir a outra, a exercer forças, podendo levá-las a se desprender da parede em que foram colocadas, né? Os trilhos de uma ferrovia, até algum tempo atrás, utilizavam pequenos espaços, porque na medida que ficavam expostos ao sol, a ação do sol provocava a dilatação dos trilhos. Como esses pequenos espaços entre um trilho e outro, eles provocam um barulho meio que indesejável, hoje se substitui, principalmente nas linhas de metrô, esse espaço, essa folga, por uma mola que compensa o efeito da dilatação. Mas nós tomamos uma série, sim, de precauções, e seria interessante que você começasse a observar no seu dia a dia situações em que o homem está ali precavendo, né, a ocorrência da dilatação para que ela não lhe traga problemas. Bem, mas por que os corpos se dilatam? O que determina, na verdade, este comportamento? Ora, nós sabemos que todos os corpos na natureza, sem exceção, eles são constituídos essencialmente de quê? De átomos. Sejam átomos isolados, sejam átomos agrupados em moléculas, todos os corpos são formados de átomos. Esses, por sua vez, estão ali num contínuo movimento vibratório em torno de posições médias. Se a substância é aquecida, esses átomos passam a vibrar de uma maneira mais intensa. Isso requer um espaço maior. Então, há uma tendência deles aumentarem o espaço. Ora, isso acontecendo em todos os átomos da matéria, fica evidente que aquela matéria vai expandir-se, ela vai se dilatar. Ao contrário, se eu esfrio a substância, os átomos passam a vibrar menos, tendem a se aproximar, a ocupar um espaço menor, com isso há uma retração, há uma redução no volume da substância. Então, essa é a razão pela qual a maioria das substâncias se comporta dessa maneira. Expande no aquecimento, retrai, né, diminui o volume no processo de resfriamento. Chamo logo a atenção de imediato que a água vai constituir um caso atípico, um caso de anormalidade que nós vamos avaliar um pouco mais ali à frente. Bom, nós já temos então noção de que a dilatação está presente no nosso dia a dia. Há uma série de situações em que eu percebo a ocorrência da dilatação, sei o que determina a dilatação, então preciso agora estabelecer uma nomenclatura adequada. Porque, vejam, a dilatação dos sólidos, ela ocorre de maneira diferente da dilatação dos líquidos e gases. Quando eu tenho um sólido, eu posso ter até 3 dimensões naquele sólido.
E aí, dependendo do número de dimensões que vão se dilatar de forma significativa, eu atribuo uma classificação a essa dilatação. Por exemplo, uma peça como um cubo. No cubo eu evidencio ali as 3 dimensões. Essas 3 dimensões seriam um comprimento, uma largura e uma altura. Essas 3 dimensões vão definir um volume para essa peça. Se ele é aquecido, de maneira que aumentam comprimento, largura e altura, aumenta o volume como um todo, e aí eu digo que a dilatação é volumétrica. Já se eu tenho uma peça como um azulejo, por exemplo, embora existam ali 3 dimensões, ele tem um comprimento, ele tem uma largura e ele tem uma espessura, essa terceira dimensão, olha o meu gesto aqui, ó, essa terceira dimensão, a espessura, é desprezível em comparação com as outras duas. De tal maneira que se o azulejo é aquecido, basicamente dilatam comprimento e largura, 2 dimensões apenas. Com isso aumenta a sua área, a sua superfície, daí dizermos que a dilatação é superficial. Já uma peça como um trilho, por exemplo, uma ferrovia, embora no trilho exista o comprimento, exista a largura, exista a altura, essas 2 últimas dimensões, tanto a largura quanto a altura, são muito pequenas em comparação com o comprimento. De tal maneira que quando o trilho é aquecido, o que se dilata efetivamente, de maneira considerável, é o comprimento. Nós vemos que ele se dilata em linha, e aí eu digo que a dilatação é linear. Então observem que, em se tratando de sólido, a dilatação é chamada de linear, superficial ou volumétrica. Eu chamo de linear quando apenas uma dimensão se dilata, apenas uma. Eu chamo de superficial quando as 2 dimensões se dilatam, e volumétrica quando as 3 dimensões da peça se dilatam. Agora, em se tratando de líquido ou de gás, não tem sentido dizer que um líquido aumentou a área ou aumentou o comprimento. Ele aumenta ou diminui sempre de volume. Então, dilatação de líquido, dilatação de gás, não se discute, é dilatação volumétrica. Eu quero que você tenha muita atenção num problema envolvendo dilatação térmica. Se for líquido, acabou, dilatação volumétrica. Mas se for sólido, olhe atentamente para o que é significativo ali em termos de dilatação. Se for um fio se dilatando, uma barra, uma régua, galera, não vamos esquecer, a dilatação é linear. Se é uma placa se dilatando, se é um anel, ele aí está falando em área, em superfície, essa dilatação é superficial. Se é um bloco, se é uma caixa expandindo, aí a dilatação é volumétrica. Tá? Então, muita atenção para esse detalhe. Agora que eu já sei classificar adequadamente a dilatação, eu preciso saber medir a dilatação. Então, observem que eu tenho aqui na figura, olha lá, uma peça em que a dimensão significativa é o comprimento. A espessura dessa peça eu estou considerando desprezível, né? Ela então tem um comprimento L0 a uma temperatura T0. Ela é aquecida até uma nova temperatura T maior do que T0. Como consequência, ela expande, ela dilata. Eu chamo de ΔL, e ΔL eu leio como variação no comprimento. Na prática, é bom chamar a atenção, a dilatação não é tão visível como aparece aqui na nossa figura. Ela é apenas uma figura ilustrativa. Em termos reais, essa dilatação é sempre num percentual muito pequenininho, algo aí em torno de 0,8%, 1%, tá? É uma dilatação quase que imperceptível a olho nu. Bom, e como é que eu faço para medir esse pedacinho, né, esse acréscimo que ela sofreu aqui? O ΔL é medido por um produto. Vejam, L0, alfa, Δθ. Isto é um produto, é uma multiplicação. Vamos lá, o que significa ΔL? ΔL é a variação no comprimento, é a dilatação que a peça sofreu.
Essa é a maneira de medir a dilatação. O que é L0? É o comprimento inicial da peça. O que é alfa, que aparece aqui? Alfa é uma característica do material que está sofrendo a dilatação. Nem todos os materiais têm a mesma capacidade de expandir. Cada material tem a sua capacidade. Então esse alfa expressa uma característica chamada coeficiente de dilatação daquele material. E o delta θ eu leio como variação na temperatura. A letra grega delta sempre simboliza para nós aqui na física a variação, θ simboliza a temperatura, delta θ eu leio como variação da temperatura. A fórmulazinha em si é relativamente simples de ser, de certa maneira, memorizada, mas é importante, bastante importante também, a meu ver, é que você saiba interpretar o que ela está nos dizendo. Esta não é uma fórmula que vem de uma dedução. Ela é obtida a partir de experimentações e de conclusões. Então ela está dizendo para nós que a dilatação que uma peça vai sofrer depende de 3 fatores. Quais são os 3 fatores que vão interferir na dilatação? O tamanho da peça, o material de que ela é feita e, evidentemente, a variação na temperatura. Vamos lá, a questão do comprimento, o tamanho da peça. Se nós tivermos 2 peças, vamos lá representar aqui, 2 peças feitas do mesmo material, porém de tamanhos diferentes, se forem igualmente aquecidas, esta aqui, simplesmente por ser maior, vai dilatar mais do que esta aqui. Então esta expressão está dizendo para você que a dilatação é proporcional ao comprimento inicial. Quanto mais comprida for a peça, mais ela se dilata. Além disso, a dilatação depende do material. Se num problema ele diz que alfa A é maior que alfa B, que o coeficiente do material A é maior que o do material B, ele está querendo com isso dizer a você que esse material A se dilata mais do que o B no aquecimento e se retrai mais do que o B no resfriamento. O que vale para a expansão, evidentemente, vale também para a retração, para a contração. E, claro, a dilatação, além de depender do tamanho e do material, vai depender da variação da temperatura. Quanto maior for essa variação de temperatura, evidentemente, maior é a dilatação sofrida pela peça. Bem, essa é a medida, a forma de medir a chamada dilatação linear. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe importante, uma cobrança bem típica de provas, que é a chamada lâmina bimetálica. Bimetálica, o nome está dizendo, ela é formada por 2 metais. Então eu tenho aqui uma peça formada por 2 metais diferentes, mas que têm o mesmo tamanho, vejam, e que são fixados um no outro. Bom, se são 2 metais diferentes, é evidente que eles têm diferentes capacidades de dilatação. Vamos supor que o coeficiente de dilatação do metal A, esse mais escuro, é maior que o coeficiente de dilatação do metal B. Isso significa que o metal A dilata-se mais do que o B. Se este conjunto for aquecido, como uma barra está fixada na outra, não vai poder se dilatar em linha, permanecer nessa configuração retilínea. O que vai acontecer com o conjunto? Ele vai ficar com a forma de um arco. E por que com a forma de um arco? Por uma razão muito simples. Se você mede o arco externo e se você mede o arco interno, eles têm valores iguais ou diferentes? Iguais ou diferentes? Não tem dúvida, o arco externo é maior do que o arco interno. Então aquele material que se dilata mais vai ocupar o arco externo. O que se dilata menos vai ocupar o arco interno. Se porventura fosse ao contrário, se o coeficiente de dilatação do material A fosse menor do que o do material B, ao aquecer,
o B iria dilatar mais. O B, que é o vermelho, iria ocupar o arco externo. Dessa maneira, formaria um arco com esse formato aqui, ficando o B aqui, ó, que é o arco maior, ocupando a face externa, o A, que é o menor, ocupando a face interna. Então, a lâmina bimetálica tem essa característica. Quando aquecida, ela fica em forma de um arco. Você dirá a essa altura, ora, mas qual é a importância de, nesse momento, eu aprender algo do gênero? Ora, os bimetálicos, eles têm larga utilização na prática. Muito provavelmente na sua casa, você faz uso de bimetálicos. Por exemplo, eu tenho aqui um bimetálico dentro de um disjuntor. Lembra que o disjuntor é aquele equipamento que muito provavelmente está na cozinha, está na área de serviço da sua casa, fazendo a proteção do circuito elétrico. Ele desarma se a corrente elétrica ultrapassar um valor que representaria risco para o circuito. Lá dentro do disjuntor, normalmente existe um bimetálico, há um contato aqui. O fio que vem da rua chega aqui, ó. A corrente passa pelo bimetálico e vai lá para os equipamentos na sua casa. Muito bem, digamos que você colocou um disjuntor de 20 amperes. Isto significa que a máxima corrente elétrica que ele permite que passe aí seja de 20 amperes. Mais de 20 amperes representaria risco de superaquecimento para o circuito e aí ele desliga o circuito. De que maneira ele desliga? No momento em que a corrente ultrapassa 20 amperes, esta peça, que repito, é um bimetálico, se aquece e se curva. Neste caso, ela se curva desta maneira aqui. Se ela se curva desta maneira, olhem lá no meu desenho, ficou interrompido o contato aqui. Não há mais como a corrente elétrica ir lá para o circuito da sua casa. Houve uma abertura aqui no circuito. E aí desliga tudo. Tudo na sua casa para de funcionar. Com o resfriamento ele vai voltando ao normal e aí com a ajuda de uma mola, né, pressionando um botãozinho aqui, você restabelece o contato, volta tudo a funcionar. E aí fica o alerta. Se voltou tudo a funcionar e logo ele desarma novamente, significa que há algum problema na rede elétrica da sua casa e aí é necessário que se chame um técnico, né, um eletricista que conheça do assunto e possa fazer uma verificação do que está ocorrendo. O disjuntor faz uso, sim, de um bimetálico. Ele é o substituto moderno dos fusíveis. E qual é a grande vantagem do disjuntor em relação aos fusíveis? Os fusíveis que nós usávamos antigamente, aqueles branquinhos de louça, algumas pessoas talvez ainda tenham em casa, muito mais até de recordação, eles queimavam e nós precisávamos colocar um novo no lugar. O bimetálico, através do disjuntor, representa um avanço nesse sentido. Ele não queima, ele desarma e o circuito para de funcionar. Olha, existem bimetálicos em muitos outros componentes. Por exemplo, nos termostatos de geladeira, de aparelhos de ar-condicionado, que permite que o aparelho ligue e desligue, fazendo o controle da temperatura. Em automóveis é muito comum, nós temos válvulas termostáticas para controle da água que resfria o motor. Então, é um equipamento de larga utilização na prática, daí a grande importância da citação desta situação. A dilatação superficial, quer dizer, o aumento de superfície, é medida de uma forma muito parecida. Eu tenho aqui uma placa com uma superfície inicial SI a uma temperatura inicial TI. Esta placa é aquecida até uma nova temperatura TF e ela que apresentava esse tamanho aqui, destacado no pontilhado, passou a apresentar uma área maior. Portanto, todo esse espaço aqui, ele representa o aumento que ela sofreu, a dilatação superficial, que meço através da expressão SI, beta, delta, teta. Repare que há uma semelhança entre a expressão anterior. Delta S, como é que eu leio isso aqui?
variação na superfície, dilatação superficial, aumento da área. SI ou S0 é a superfície inicial, é o tamanho inicial da peça. Beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial. E como aqui eu tenho duas dimensões se dilatando, eu tenho comprimento e largura se dilatando, esse coeficiente beta, ele vale 2 vezes o coeficiente linear. E delta θ corresponde à variação na temperatura. Um detalhe que eu chamaria a atenção inicialmente nessa discussão teórica, que é bastante simples, é para o fato de que frequentemente aparecem problemas lá em que ele apresenta para você um azulejo que vai dilatar e lhe dá o coeficiente de dilatação linear daquele material. Então você vai tomar muito cuidado, porque se ele estiver trabalhando com uma dilatação superficial e lhe der o coeficiente linear, é necessário que ele seja multiplicado por 2 para que você use adequadamente o coeficiente. Essa é uma das características dessa dilatação. A outra é essa que é uma abordagem clássica. E se a minha placa tiver um furo? Quando for aquecida, o que vai acontecer com a região do furo? Vai aumentar de tamanho? Vai diminuir? Vai continuar no mesmo tamanho? Bom, eu gostaria que você observasse que ao aquecer a peça, o furo se expande normalmente como se houvesse matéria ali naquele lugar, como se ele fosse dotado de matéria. Se você tem um anel, por exemplo, e aquece o anel, né, a aliança ficaria até mais precisa para se fazer esse tipo de análise. O que vai acontecer com o aquecimento? Aquela área aberta vai aumentar, vai se expandir, vai se dilatar normalmente como se ela fosse dotada de matéria. As pessoas dizem assim, ora, mas por que ela não dilata para dentro? Será que existe alguma explicação para isso? Veja bem, se você tem uma peça, uma esfera, vamos imaginar uma esfera que é oca. Se você aquece essa esfera, ela vai dilatando para dentro? Ela vai deixando de ser oca? Ela vai ficando preenchida? Não. A dilatação vai se dando normalmente para fora. Ela vai expandindo, buscando um espaço maior, não um espaço menor. A dilatação é isso, é expandir. Então aquela região aberta se dilata normalmente como se ali fosse preenchida com matéria. A chargezinha que aparece aqui, a ilustração, mostra um exemplo típico de abordagem disso aí em concurso, em que uma pessoa tenta desenroscar uma rosca, né, num parafuso, olha lá, não consigo desatarrachar essa porca, e o companheiro dele lá diz que consegue. Ele faz uso de uma vela, ele aproxima a porca da vela. Com isso, o que vai acontecer? A porca vai dilatar, vai expandir. O furo, que é a região onde ela está enroscada, vai dilatar, vai aumentar. E com isso, ele consegue desatarrachá-la com mais facilidade. Evidentemente que utilizando uma luva, porque se ele segurar direto na porca, já que ela está aquecida, ele vai queimar as mãos, né? Então, inclusive no próprio desenho lá, você observa o cuidado que é tomado. E a dilatação volumétrica cai numa situação bastante semelhante. Eu digo que ΔV, o aumento do volume na peça, é medido pelo produto V0 gama Δθ, onde V0 corresponde ao volume inicial, gama ao chamado coeficiente de dilatação volumétrica, e aí você não vai esquecer, numa dilatação volumétrica eu tenho 3 dilatações lineares, eu tenho 3 dimensões dilatando. Com isso, o coeficiente volumétrico corresponde a 3 vezes o linear. E Δθ, que é a nossa variação de temperatura. Então essa é a expressão que eu uso para a medida da dilatação volumétrica, com detalhe. Ela vale tanto para a dilatação de sólidos, quanto para a dilatação de líquidos. Qualquer problema que envolva dilatação de líquido, eu vou fazer uso dessa expressão. Mas em se tratando de líquidos, eu aí quero chamar a sua atenção. Diferentemente dos sólidos, os líquidos normalmente precisam estar armazenados
em algum tipo de recipiente. E quando nós temos a pretensão de aquecer o líquido, normalmente nós não conseguimos aquecer apenas o líquido, mas aquecemos também o recipiente que o armazena. Bem, e aí eu quero que você tome cuidado, você analise detalhadamente o seguinte. Em primeiro lugar, será que os recipientes que são feitos de materiais sólidos se dilatam da mesma forma que os líquidos? A resposta é não. Nos sólidos eu tenho menor proximidade entre os átomos. Nos líquidos eu já tenho maior separação. Como a dilatação é esse afastamento, e os átomos já estão naturalmente mais afastados nos líquidos do que nos sólidos, os líquidos tendem a dilatar bem mais do que os sólidos. Então, pode acontecer do líquido dilatar e a dilatação do recipiente ser tão pequena a ponto de ser desprezada. Neste caso, para calcularmos o quanto o líquido dilatou, bastaríamos aplicar apenas a formulazinha da dilatação ao líquido. Mas, se porventura, num determinado problema, ele considerar que houve também dilatação do recipiente, aí, amigo, você precisa fazer os dois cálculos para chegar na dilatação total do líquido. E quais seriam os dois cálculos que você precisaria fazer? Você precisaria calcular a dilatação do líquido e também a dilatação do recipiente para chegar, né, na dilatação real do líquido. Bom, mas em termos de concursos do Enem, essa questão da chamada dilatação aparente, que é o que nós tínhamos aqui, ela sequer tem aparecido lá em destaque nos programas. Portanto, a dilatação do líquido cai no lugar comum da dilatação volumétrica. Eu aqui faço a abordagem daquilo que mencionei lá no início da nossa aula, que é a questão da dilatação irregular da água. A molécula de água, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esses átomos são ligados por um tipo de ligação química chamada ponte de hidrogênio. Na verdade, o oxigênio mantém, né, aqueles 2 átomos de hidrogênio a uma certa distância. Se eu tenho água a 0 grau e começo a aquecer a água entre 0 e 4 graus, à medida que a temperatura da água aumenta, essas ligações se rompem, se desfazem, e aqueles 2 átomos de hidrogênio se aproximam do oxigênio. Nós dizemos que há a ruptura das pontes de hidrogênio. Ora, se eu tenho proximidade dos átomos, eu tenho retração, eu tenho redução no volume. Então, se eu tenho água a 0 grau, ela ocupa um determinado volume. Se eu esfrio, ou se eu aqueço de 0 a 1 grau, observe, olha lá, o volume já diminuiu. A 4 graus, diminuiu mais ainda. Entre 0 e 4 graus, a temperatura vai aumentando, os átomos vão se aproximando, o volume vai ficando cada vez menor. O volume é mínimo a 4 graus Celsius. Porém, a partir daqui, se ela for aquecida, tudo volta ao normal, ela começa novamente a expandir, a dilatar, como todos os demais materiais. Então, observe que o comportamento anormal se enquadra exatamente aqui nessa faixa, entre o 0 e o 4 graus Celsius. O gráfico colocado aqui ao lado tem como finalidade mostrar como é esta variação no volume, como é o comportamento no volume da água em função da temperatura. Eu tenho lá um determinado volume a 0 grau. Observem que à medida que a temperatura aumenta, o volume vai diminuindo, chegando ao mínimo possível em 4 graus. E a partir daí, eu passo a ter uma dilatação regular da água. Bem, esse comportamento da água traz algumas consequências. E talvez a consequência mais importante que mereça ser analisada aqui é a questão
do congelamento aí de rios, de mares, de lagos. Todos nós sabemos perfeitamente que se um lago congela, ele não congela integralmente. Ele forma uma camada de gelo na superfície e abaixo daquela camada de gelo existe água. Por que ele não congela integralmente? O que determina esse comportamento? Para que nós possamos compreender, eu vou fazer aqui uma análise, imaginando que este seja o perfil de um lago numa região lá da Europa. Vamos imaginar que a água esteja nesse dia numa temperatura ali em torno dos 5 graus na superfície e chegou uma massa polar que fez com que a temperatura aqui caísse para menos 6 graus. Ora, se a temperatura da água está em 5 graus, se a temperatura do ambiente está em menos 6 graus, haverá, neste caso aqui, transferência de calor da água, que está com uma temperatura mais elevada, para o meio ambiente. Ela vai perder calor. Se ela perde calor, evidentemente que a temperatura da água começa a cair. Então cai de 5, digamos, para 4 graus. Quando cair para 4 graus, ela chega ao mínimo volume possível. Aqui nos 4 graus, vejamos, densidade de uma substância é a relação entre massa e volume. Quando a água esfria, o volume muda, mas a massa não. A massa permanece constante. Como a 4 graus nós temos o menor volume possível, a densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, a densidade terá o maior valor possível. A 4 graus eu tenho o menor volume possível de água, eu tenho a maior densidade possível. Isso significa que esta água se torna muito pesada, muito densa, e com isso ela tende a deslocar-se lá para baixo, lá para o fundo do lago. Então eu vou ter água a 4 graus aqui no fundo. Digamos que aqui ela vai a 5, vai a 4, 3, vai esfriando até chegar em 0. Quando chegar em 0 grau, ela começa a congelar, ela vai formando gelo. Se você coloca uma forminha com água num congelador, num freezer, você nota que vai congelando de cima para baixo. O gelo vai se formando primeiro lá em cima, né? Então vai formando uma placa de gelo aqui. Ocorre que o gelo, curiosamente, é um isolante térmico. Num determinado momento, quando atingir uma determinada espessura, o próprio gelo que aqui se formou vai impedir que essa troca de calor continue acontecendo. A água para de perder calor, consequentemente para de congelar, de maneira que você tem gelo na superfície e água aqui dentro. Tá? Então, o congelamento se dá exclusivamente na superfície. A tendência da água lá no fundo é estar a 4 graus, porque é o momento de maior densidade possível, é um momento de maior peso, onde ela vai se acomodar nas regiões de maior profundidade, né? Havendo uma discrepância, uma diferença de temperatura aqui nas camadas mais superiores. Isso acontece em lagos, em rios, em mares, e é exatamente o que preserva esse equilíbrio da natureza. Você imagina se um lago congelasse integralmente, toda a fauna, a flora, seria evidentemente extinta por essa ação. Bom, com isso, amigos, nós fizemos uma análise bem ampla do fenômeno da dilatação, dos seus desdobramentos, de toda a nomenclatura, da maneira de medir, esperando ajudá-los para esse grande desafio que é realizar a prova do Enem, mas estando preparado com a nossa ajuda aqui do Gabarito Enem, esse desafio será superado por você com boa dose de tranquilidade. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.